Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Estamos de volta e vamos dar continuidade à série sobre o tema Futuro do Agronegócio, que foi discutido no Seminário de Tendências do Agronegócio, organizado pelo Sebrae, que aconteceu mês passado em Paracatu. Ontem falamos sobre o aplicativo idealizado pela Mariana Vasconcelos, que tem o objetivo de ajudar o produtor sobre questões de irrigação e, consequentemente, melhorar a produção. Mariana agora vai explicar para a gente sua visão sobre o futuro do agronegócio após tantas mudanças no setor nos últimos anos. Então a gente teve uma evolução gigante na agricultura, desde a Revolução Verde, o plantio direto, a biotecnologia, passamos pela agricultura de precisão e agora a gente está falando de agricultura digital, que é justamente usar esses dados para tomar melhores decisões. Mas apesar de a gente estar melhorando, e a gente tem que fazer isso numa escala muito mais rápida e muito maior, não dá mais só para manter o nível de produtividade que a gente está aumentando. A gente precisa aumentar muito mais rápido para alimentar as 9 bilhões de pessoas que a gente vai ter em 2050. E para isso, significa crescer em 70% a nossa produção de alimentos. E a gente tem 10% de terra para aumentar, que vão acontecer principalmente na América Latina e na África, ou seja, aqui, na agricultura daqui, no clima daqui, que requer soluções de tecnologia de pessoas daqui que compreendam esse ambiente, para que consiga alavancar a América Latina e a África a se desenvolver. E o restante vem da aplicação de melhores sementes, melhores maquinários, de mais tecnologias para conseguir acompanhar esse aumento. Mas mesmo assim, eu acho que isso vale a pena para a gente como pessoas, não só como produtor. De nada adianta se eu aqui aumento 70% da produção de alimentos, se a gente está do outro lado na nossa casa desperdiçando comida todos os dias. Então, se o país também não investir em novas soluções de armazenamento, de distribuição, hoje em países em desenvolvimento como o Brasil, a gente perde 1/3 dos nossos alimentos. A maioria deles pós-colheita, justamente nesse processo de escoamento. E é claro que o tema principal nesse processo é mesmo a água, a crise hídrica em que nós estamos vivendo, né? Sentindo na garganta, a garganta seca. Por isso a importância de se utilizar melhor esse recurso natural. Nesse aumento de produtividade, a água tem um fator muito relevante. 20% da lavoura do mundo é irrigada e ela produz 40% dos nossos alimentos. Então, irrigação é vista como uma das principais ferramentas para aumentar a produtividade. E aí também é onde essa região se destaca, que tem a disponibilidade de água, que tem investimento em tecnologia para conseguir fazer uma lavoura mais produtiva. E a gente tem as mudanças climáticas aí que estão também pegando uma pegadinha na gente, né? Então, a cada 1 grau médio que a gente identifica de aumento na temperatura, a gente tem perdido 2% de produtividade. E no Brasil, a própria Embrapa coloca, né, que a solução para mudanças climáticas no Brasil são 5 coisas. Irrigação, 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 irrigação e irrigação. Porque a gente já tem um clima que está acostumado com, né, amplitudes térmicas diferentes. Então a água é a nossa principal ferramenta para combater as secas pontuais, a conseguir impulsionar a produtividade. E aí, mais importante ainda, a gente conseguir fazer um bom manejo. Mas além da disponibilidade de água, a gente tem que estar ali esperto que a mudanças climáticas, ela ainda aumenta, ainda mais no clima tropical, as adversidades de doenças e pragas. Então isso também requer que a gente tenha mais controle e monitoramento desse tipo de coisa. Paracatu Rural. Diante de todo o cenário que a Mariana falou aí para a gente, ela explica também onde estamos no momento atual e o que é necessário para fazer para conseguir a produção necessária para suprir a demanda da população. E também que a agricultura digital é uma das soluções mais viáveis. Então, onde que a gente está agora? A gente está numa sociedade em que a gente precisa produzir 70% mais, cada vez mais, mas ao mesmo tempo o perfil de consumo mudou. Então, o consumidor está demandando que a gente seja mais sustentável, que a gente seja mais verde, se possível orgânico, que a gente adote práticas sustentáveis, como a integração lavoura-pecuária-floresta, ou que a gente tenha a prova de que a gente está fazendo um uso sustentável dos nossos químicos, dos nossos recursos naturais. E o produtor está meio perdido ali no meio, né? Então, como é que eu começo? Para onde que eu vou? Que prática que eu adoto? O que eu faço? E as soluções vão vir de diversas áreas.
A gente tem desde a parte genética mesmo, de pessoas criando cada vez sementes melhores, adaptáveis aos microclimas. A gente tem impressão 3D de comida, comida saindo sem nem ser de plantação, né? Tem carne in vitro, tem tudo. Mas dentro dessas tendências, a agricultura digital é uma das principais, onde a gente consegue ver aí as diferentes pontos de dados para a gente conseguir tomar decisão. Então, a gente tem a agricultura de precisão, onde a gente vai cada vez mais trabalhar com taxa variável de sementes, de químicos, de fertilização e irrigação a taxa variável. A gente tem a fertirrigação, que é a combinação dos dois, que é um recurso que está aí disponível há muito tempo, mas que a gente ainda vê muitos poucos produtores conseguindo utilizar efetivamente a fertilidade e a irrigação junto. A gente tem a parte de gestão das fazendas, sucessão, quando a gente falou como que é importante começar a controlar os custos, começar a controlar as atividades. E a gente tem visto os produtores trocarem o seu caderninho lá por software, já adiciona tudo no aplicativo, já gera uma ordem de pedido para o funcionário e fazer uma aplicação, levantar, coletar esse dado. Então já começa a ter um histórico, conseguir avaliar tudo ao mesmo tempo. A gente tem no Brasil agora um player forte, que é a Egro. A gente tem essa expansão de drones e vans, trazendo mais imagens, permitindo que o nosso olho, né, que a gente não consegue ver ali, nos dá uma visão de cima, mas ainda assim com muita precisão, para ver falha de plantio, saúde da plantação e tudo mais. A gente tem as imagens de satélite que nos dão uma visão macro, que também estão aí faz muito tempo, mas que poucas pessoas usam para conseguir extrair valor, para combinar com tudo isso. Isso é um tipo de imagem, né, ali no meio de NDVI, que você analisa a fotossíntese. Já no lado é uma imagem termal, que a gente consegue ver a disponibilidade de água, e geralmente águas mais quentes têm problema, tanto pela temperatura em questão de estresse hídrico, quanto de doenças e pragas. Então você consegue ver um caso ali, por exemplo, plantas daninhas, e aí no triângulo onde foi irrigado, você vê claramente a temperatura já variando em tudo isso. A palestrante também explicou que existe agora outro tipo de imagem de satélite para ajudar o produtor. Funciona como uma impressão digital da planta, além do maquinário que está cada vez mais eficiente e moderno. E a gente tem um novo tipo de imagem de satélite que são hiperespectrais. A gente vai avançar mais um passo de não só ter insights da saúde da planta, mas sim conseguir exatamente em cada ponto o que é o problema. Então a gente consegue ter uma impressão digital de cada doença, de cada praga, de cada tipo de solo. E o que falta para isso acontecer é ter dados. Então a gente precisa começar a catalogar, começar a ter mais informações para que a gente consiga gerar modelos para trabalhar e explorar todos esses tipos de informação. A gente tem milhares de sensores. A gente tem dendrômetros, tem sensor de salinidade, sensor de fluxo de seiva, sensor de solo, estações meteorológicas de diferentes tipos que conseguem nos dar informação do clima. E o maquinário que está cada vez mais autônomo, com piloto automático, consegue fazer todas essas aplicações, acompanhar em tempo real, ver predição de falha e tudo mais. Então, assim, acho que não faltam tecnologias que estão aí no mercado, que estão vindo, para o produtor tirar a informação. Mas hoje ele está aqui, né? Ele tem um monte de dado e ele não faz a mínima ideia do que ele tem que fazer com aquele tudo de informação, ou como é que ele linka tudo aquilo de informação. E é justamente nesse estágio que eu acho que é onde está o futuro da agricultura digital, onde empresas param de ser fornecedoras de dados, de telemetria, de vender equipamento, e passam a fornecer soluções, recomendações, inteligência para o agronegócio. E nessa visão que a gente entende que o produtor está buscando plataformas integradas. Ele não quer que tenha o dado dele aqui, o seu aqui. Então, são dois assuntos que eu acho que vale a gente discutir no painel. Essa questão, primeiro, de privacidade dos dados, de quanto que é importante a gente ter esse dado, a gente saber usar esse dado, mas ao mesmo tempo proteger o produtor com os dados, e de como eu compartilho esses dados, porque de nada adianta a gente ter um monte de dado se a minha empresa não conversa com a John Deere, se não conversa com a fabricante de pivô, se não conversa com outra startup que faz manejo de praga, etc. Então a gente criou um projeto que chama Fazenda Inteligente, que é uma integração de várias soluções, desde manejo de solo, agricultura de precisão, software de gerenciamento, drones, etc., onde a gente convida várias empresas de tecnologia para integrar e para a gente junto criar o futuro que a gente está falando da agricultura, onde a gente sai desse estágio onde a gente já tem muita informação e essa informação passa a ser relevante e atuar no dia a dia do produtor. Paracatu.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?